estabelecida. Agora não, nós vamos falar de uma modernização econômica, vai substituindo aos poucos essa questão apenas agroexportadora. Década de 20 e década de 40, a década de 20, a grande mudança dela foi no final, com a crise da Bolsa mesmo, final da década de 20. 40, nós já estamos no momento de criação de estatais, algumas estatais já estamos no momento de guerra, Segunda Guerra Mundial, tudo isso vai fazendo com que a economia brasileira vai criando um novo dinamismo. A modernização ela é consolidada por novos comerciantes, banqueiros e industriais. Depois da guerra, surge uma nova elite. Aquela elite agroexportadora, aquela oligarquia rural, ela perde espaço para esses três aqui. Os comerciantes, os banqueiros e os industriais. Outro fator que a gente não pode esquecer, o espaço vai se transformar, porque nós vamos deixando de ser um país rural, onde a maioria da população vivia no campo sem ter acesso a nada, e passamos a nos urbanizar. O Brasil, aos poucos, começa a ter o êxodo rural. A máquina que vai chegando no campo, a indústria que vai se instalando na cidade, a concentração de terras que tem no campo, fazia com que as pessoas saíssem do campo e buscassem um apoio na cidade. A gente não pode esquecer, buscar também uma alternativa, uma moradia nas cidades. Tá? E outra coisa, a industrialização nesse momento, ela ganha o aspecto de substituição das importações. O que isso quer dizer? Que aquela indústria que ela visava o mercado, aquela economia como a agroexportadora que visava o mercado externo, as indústrias começam a vir ficando de olho no mercado interno. Aquelas ilhas, aqueles arquipélagos que eu mencionei para vocês, que eram as regiões do Brasil que não tinham conexão uma com as outras, essas ilhas começam a deixar de existir. Tanto é que uma das estratégias que eles adotam é tirar a capital do litoral brasileiro e jogar a capital do Brasil para o interior. Porque aí você joga ela mais próxima de todas as regiões, começa a criar rodovias. Nesse momento o Brasil começa a adotar o transporte rodoviário, tá? Deixando de lado o transporte ferroviário, tá? E aí você começa aos poucos a ter uma integração nacional com maior intensidade. Governos militares, por exemplo, eles tinham um lema dentro dessa questão da integração nacional, com projetos de integração mesmo, que eles falavam assim, nós temos que integrar o Brasil para não entregar. Porque se deixasse essas regiões isoladas, poderiam aquelas regiões buscar alternativa em outros países, se aproximar de alguns grupos que fossem talvez aí contrários ao interesse do governo. Então, integra todo mundo, cria uma unidade nacional, tá certo? Vamos ver algumas vantagens e algumas desvantagens da modernização nacional. Vantagem, começou a ter incentivo à indústria nacional, tá certo? Barateamento da produção nacional, as pessoas tinham acesso às mercadorias que estavam sendo produzidas. O mercado interno foi favorecido, isso é um ponto extremamente importante, além de emprego e renda. Lembrando vocês, mais uma vez, que a população já está vindo morar nas cidades. Então, emprego e renda para os brasileiros. Desvantagens. Indústria sem condição de competitividade. Tá certo? Era uma tecnologia muito ultrapassada que estava sendo desenvolvida. Então, nossos produtos eles foram, durante muitos anos, produtos de péssima qualidade, de baixa qualidade. Nos anos 90, a tentativa de se criar automóveis brasileiros, marca de televisores brasileiras, foram todas frustradas. Isso que nós estamos ainda antes dos anos 90, porque nossa tecnologia era muito ultrapassada, não tinha como competir com esses produtos importados, né, que eram produzidos fora do Brasil. O mercado era limitado, lembrando que nem todo mundo tinha uma condição de renda boa para comprar no Brasil, tá certo? Então, os produtos custavam extremamente caros para a renda da população. Os setores onde a indústria nacional se instalava eram os menos lucrativos. A indústria brasileira se deu no chamado bens de consumo não duráveis. Você sabe o que é bem de consumo não durável? Tem os duráveis e os não duráveis. O que vocês acham que é? Produto não dura não. É produto que tem pouco tempo de duração. Por exemplo, qual é uma indústria não durável? Têxtil, tá certo? E alimentos. Esses são os não duráveis. Duráveis, por exemplo, automóveis. Esse
durável, ele tem uma durabilidade muito maior, tá bom? Bom, pessoal, nós tivemos um momento de aumento da nossa dívida externa. Por quê? Para conseguir integrar o país, para industrializar, precisava construir hidrelétrica, para gerar energia para essas indústrias que estavam vindo, precisava construir rodovias, portos, então o Estado tinha que construir essa estrutura. Qual foi a alternativa? Empréstimos internacionais. Alguém lembra de onde que se pegava esses empréstimos? Quase, bateu na trave. Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD. Tá? O FMI também, só que o FMI, o aspecto, quando o FMI empresta dinheiro, é para corrigir crise econômica. O BIRD já seria para questões de construção de infraestrutura. Tá? Isso que vocês precisam lembrar a diferença. A Argentina, esses tempos atrás, estava com uma crise econômica muito grande. Onde que ela pegou dinheiro? FMI, Fundo Monetário Internacional, para tentar sanar, tá, essa crise econômica. Agora, para a construção de obras públicas mesmo, rodovias, hidrelétricas, empresas estatais, empresas públicas, essas coisas, então você precisava pegar do BIRD. E as políticas governamentais, historicamente, no Brasil, sempre foram submissas a determinados grupos. É muito raro o governante que ele falou interesse do povo é prioridade. Sempre foi interesses da elite, tá certo? Então isso aí, ao longo que eu me lembro, praticamente todos os presidentes sempre tiveram essas políticas submissas aí. O que vocês estão passando óleo aí, cara? Cola. Vocês estão passando colo no outro? Não, eles querem ficar grudadinhos. Eu tô achando, tá meio estranho esse negócio aí, gurizada. Eu vou até tomar um café aí. Paga um café pra mim lá, Giovanni. Vai lá, Giovanni, você que é bonitão. Eu tô achando que vocês estão com muito sono e estão perdendo muita atenção, hein, rapaziada. Vocês tiveram aula à tarde? Sim. Não é fácil não, cara. Todo mundo tem os seus problemas aí. Agora, se depender da velocidade do Giovanni, nós vamos ficar até amanhã aí, ó. Ei, bonitão, hein, Pra quem chegou atrasado, não sei se vocês perceberam que eu tô com o microfone aqui, cara. Hoje eu tô de Silvio Santos. Hã? Porque estão me filmando. Eu fui escolhido para... Agora teve recentemente o São Paulo Fashion Week, né? Não sei se vocês ouviram falar. Mas por que você ri? E vai ter ano que vem o desfile dos professores mais bonitos. Nós vamos entrar numa moda de professores. Vai ter um jaleco, a gente entra de sunga, de jaleco. Como eu tenho uma barriga muito definida, entendeu? Em forma de serras e planaltos, fui escolhido. Por isso que eu tô sendo filmado aí, cara. Aí tem o microfone aqui também. Captar a voz mais bonita. Pra voz, a voz já é bonita, né? Eu ia trazer até o violão pra cantar aqui, né? Entendeu? Mas eu falei, não, aí já é demais, né, cara? A galera vai ficar muito faceira. Não, eu cheguei, tava ele com o filho na câmera, eu falei, o que vocês vão fazer esse cara? Vou fazer um showzinho aqui? E eu vou fazer um fisiculturismo depois, cara. Tá? Mas assim, algumas técnicas mínimas só que eu desenvolvi, nada muito forte, que senão você fica com inveja, tenta, se machuca, vai doer o ciático, essas coisas. Você tem que cuidar dessas coisas, né, pessoal? Então eu tô de cobaia aí hoje, sendo filmado aí, cara. Tá? Na verdade, eu acho que ele não quer mais que eu fique bagunçando e contando histórias verídicas pra vocês, ele quer saber se é verdade isso daí, cara. Então é isso que tá acontecendo. Tá bom? Turma, vocês conseguiram pegar um pouco desse aspecto histórico da industrialização brasileira? Sim? Viram então que nós passamos por um processo de escravidão, por um processo de desenvolvimento de uma indústria muito incipiente, muito fraca, e daqui para frente é que a nossa indústria vai ganhar notoriedade. Mas nunca na história do Brasil nós fomos um país de uma industrialização competitiva a nível internacional. Apenas alguns produtos. Se fosse a nível de matéria-prima, hoje a gente bate frente a frente com muitos países do mundo aí. Inclusive superando países desenvolvidos. Agora, como se trata de indústria, a gente ainda está... Deixamos de engatinhar, mas nós estamos ainda a passos lentos. Tá bom? Olha lá, pessoal, coisa bonita, ó. Fábrica da Volkswagen. Tá certo? Show de bola ou não? Só que ficou 2W lá, né? Era para ser um V. Olha só. Esse Fusca, ele é no mínimo 1970, no máximo 70.
Por causa do para-choque dele dá pra gente ver. Tá certo? Farolzinho redondo ali. Do 70 para frente, 71 para frente, ele já usa o para-choque reto. Então esse daí é o até 1970. Eu sei porque o meu é 72, né? Então, eu tenho essas coisas, a gente se atenta quando vê um Fusca. Beleza? Pessoal, a industrialização brasileira, ela tinha o lema de ser a qualquer custo. Tá? Então tinha essa ideia de ser uma industrialização a qualquer custo. Quando você fala a qualquer custo, a gente passa a imaginar que qualquer coisa, desde que industrializasse o Brasil, estava valendo. E um ponto negativo desse processo de industrialização a qualquer custo, e para atrair essas empresas multinacionais, já que o Brasil não tinha indústrias próprias, seria mão de obra barata. O Brasil, historicamente, durante muitos anos, teve essa questão da mão de obra muito barata e limitada no poder de consumo. Tá? Isso daí fez com que muitas das indústrias que viessem se instalar aqui se fabricassem produtos visando o mercado interno, mas também voltada para a exportação. Vamos lá. Isso aqui talvez é a parte mais importante da nossa aula de hoje. Como que ocorreu inicialmente o processo de industrialização dentro do tripé econômico? Os três setores, como que eles desenvolvem a economia? Quais são os três setores? O capital privado nacional, o Estado brasileiro, Estado com letra maiúscula, e o capital privado internacional. Então são três setores. O setor, por exemplo, do capital privado nacional seriam as empresas brasileiras, mas onde que elas se concentram? Olha isso, setores menos lucrativos. Eu tinha falado disso agora há pouco para vocês. Como os não duráveis, têxtil e alimentação. As fábricas brasileiras começaram por aqui, ó, setor não durável, têxtil e alimentação. Os poucos duráveis que tinham seria, por exemplo, indústria de panelas, tá? Indústria de munição, alguns tipos de arma, mas nada muito tecnológico, bem rudimentar a tecnologia. Agora, como que essas fábricas de tecnologia vieram para dentro do território nacional? Através das chamadas empresas multinacionais, tá bom? Ou seja, as empresas que tinham tecnologia nos Estados Unidos, na Europa e no Japão, mas que naqueles países